Olá, saudações fraternas. Estamos aqui novamente para mais um Evangelho. Nós somos do Grupo Espírita Casa do Caminho. A nossa casa, ela está localizada em São Paulo, no Brasil, na Rua Estado de Israel, número 54. E é com muita alegria que nós aqui estamos para mais um Evangelho à distância. À distância, mas elaborado com muito carinho, com muito amor, para que ele possa chegar a cada lar, que ele possa chegar a cada pessoa que esteja interessada, que esteja disposta a entender os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe no Evangelho. Nós, então, nesse momento tão importante, nesse momento que nós podemos apreciar verdadeiramente esta oportunidade, nós convidamos então as pessoas para que procurem um lugar tranquilo, um lugar sereno, livre de interferências externas, de ruídos, de celular tocando, de outras interferências que possam tirar a sua atenção. Então, feito isso, nós também convidamos que, junto conosco, participe desta harmonização prévia aos trabalhos. E assim, nós convidamos para que você se sente confortavelmente, respire profundamente, deixe para fora as tensões, as ansiedades, os problemas do dia a dia. E vamos assim, então, nos unir em pensamento, em coração, e elevar-nos até o alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos de luz, aos protetores da Casa do Caminho, em especial a Itaporã, e vamos rogar pela sustentação nos trabalhos deste Evangelho. Rogamos ao Mestre Jesus e a Itaporã que dê sustentação à nossa querida Célia, que hoje vai trazer mais uma parábola deixada por Jesus. Que ela possa ter muita serenidade, que ela possa nos trazer os frutos dos seus estudos, de forma que cada um de nós possa assimilar um pouco mais sobre os ensinamentos deixados por Jesus. Rogamos a todo o plano espiritual que dê sustentação também ao Fabiano, que fará as vibrações pelo planeta, ao João, que vai nos trazer o momento do passe e o encerramento dos nossos trabalhos. E assim, Mestre Jesus, rogamos-lhe mais uma vez, abençoe os nossos propósitos e esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Célia, por favor, boa palestra. Então, meu abraço a todos e a minha gratidão por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse trabalho abençoado oferecido pela Casa do Caminho. O tema de hoje é mais uma das parábolas deixada por Jesus. E esta, ele disse aos discípulos no último sermão, chamado Sermão Profético, onde ele estava reunido com os 12 discípulos, e ele foi dando as últimas recomendações de como eles deveriam agir. E essas recomendações não eram só para os 12 apóstolos, mas para todos os discípulos,
seguidores da sua mensagem. Então, hoje nós vamos comentar sobre a parábola do servo vigilante. E é Lucas, no versículo 12, 13, 35 e 40, que comenta essa parábola. Então, ele diz o seguinte: estejam cingidas as vossas cintas e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Então, essa é uma parábola muito profunda e com muitos aspectos que Jesus nos deixou para seguirmos o nosso caminho. Quando ele fala em cingir os cintos, é porque em todo o Oriente os homens se vestiam com túnicas longas, o que atrapalhava muito o movimento rápido quando necessitavam disso. Então, eles amarravam um cordão, amarravam um pano à cintura para que essas vestes pudessem subir um pouco e facilitar a movimentação de suas pernas e a sua locomoção. Então, Jesus diz que nós devemos ser semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando chegar das bodas, para que quando vier bater, logo eles possam abrir-lhe. Então, ele fala em servos vigilantes, que deviam estar preparados para a chamada do Senhor. Não só preparados para a sua locomoção, como também com as suas candeias acesas. E não só as candeias acesas, mas com a provisão necessária de óleo para o seu reabastecimento quando necessário. E também estarem acordados para iluminar a chegada do Senhor a qualquer momento. E ainda ele fala, depois das bodas, o Senhor voltaria depois das bodas e essa chegada era presumível que fosse à noite, para que eles estivessem com as suas candeias acordados e preparados para a chegada do Senhor. E aqui na parábola, ele fala na segunda hora, na terceira. Então,
os judeus dividiam a noite em 3 períodos. A primeira hora era das 18 às 22 horas. A segunda hora era das 23 às 2 horas da manhã. E a terceira hora, das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, ele fala da segunda e da terceira. E as bodas, como ele fala, eram cerimônias dedicadas a um casamento. E elas podiam durar 1 semana ou mais. Então, portanto, o dono, o senhor, estaria ausente da sua casa por este período. Mas os servos tinham que estar vigilantes o tempo todo, porque a qualquer momento ele poderia estar de volta. Então, essa parábola, ela nos permite a gente analisar 4 aspectos que vamos elencar na nossa conversa de hoje. Primeiro, o trabalho constante no bem, ou seja, o servo que está sempre à disposição neste trabalho. O segundo aspecto, firmeza nos propósitos de bem servir, ou seja, aquele servo que está à disposição do seu senhor, firme no propósito de recebê-lo, iluminar-lhe o caminho a qualquer hora que ele chegasse. A vigilância constante, eles tinham que estar acordados. E a iluminação espiritual, própria e dos semelhantes. Então, todos esses aspectos da parábola, nós estamos elencando nesses 4 eixos, tendo em vista todo o conhecimento que temos do Evangelho. Conhecimento é que temos contato do Evangelho de Jesus e todos os esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita. Bezerra, em uma mensagem, ele nos alerta que o mundo hoje oferece muitas oportunidades de trabalho no bem. O mundo hoje progrediu muito. Então, nessa época de pandemia, quando, por exemplo, não podemos estar em contato com todos presencialmente, nós temos a tecnologia que nos possibilita falarmos à distância, permitindo esse intercâmbio, esse trabalho constante no bem. Então, não é porque não podemos hoje, momentaneamente, estarmos mais isolados, que não teremos a oportunidade de servirmos no bem. Então, Bezerra, nessa mensagem, ele trata de tudo isso e diz como é importante que nós sempre façamos o bem. Porque pelos ensinamentos do Cristo e pelo seu exemplo, nós já sabemos qual é a vontade do Senhor e como Ele quer que nós procedamos em nossa conduta. E a vinha do Senhor, ela é muito vasta. Nós encontramos aqueles necessitados de alma, de um acolhimento, de uma palavra de consolo, de um olhar significativo, como também nós encontramos os famintos, os maltrapilhos, os desajustados, todos precisando de auxílio e proteção. Os ignorantes, os transviados, reclamando esclarecimentos, orientação e estímulos para que eles sigam na obra do bem. Enfim, os sofredores de todos os matizes, que somos todos nós que estamos encarnados no planeta Terra, um planeta de escola, onde os desafios são constantes e onde
nós precisamos estar sempre dispostos ao aprendizado através desses desafios, estimulando sempre a fé, a esperança, a paciência, a resignação, a fim de que todos possamos suportar com o bem, com o bom trabalho, esses desafios e conhecendo a verdade que ela nos libertará, fazendo com que nós possamos passar pelos momentos de desafios com um proveito para o nosso espírito. Quando nós falamos em firmeza de propósitos, de bem servir, nós estamos falando que nós temos que mantermos-nos firmes nas tarefas que nos cabe realizar, por menor que ela seja, para que nós possamos angariar créditos para a nossa evolução espiritual e também do próximo, que nós possamos ajudar através de nossas ações. Então, nós somos aqueles cristãos que estamos no mundo na situação de dispenseiros, cumprindo-nos assistir à nossa família, que é a humanidade, a família que nós estamos integrados neste mundo, que é a família universal. Muitas vezes não é a nossa família, é de afetos, de ligações espirituais, mas é a família que nós estamos precisando conviver neste momento em que nós precisamos ter firmeza, determinação e coragem. Quando essa parábola nos exorta à vigilância constante, nós nos reportamos sempre àquele conselho do Cristo: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Agora, como é que a gente vai vigiar e orar constantemente? É um exercício que nós temos que fazer de que quando vier à nossa mente algum pensamento, alguma ideia contrária ao bem, contra alguém, ou pensamentos de ódio, de raiva, de mágoa, de insegurança, de incerteza, nós temos que fazer o exercício de mudar este pensamento de uma forma contrária a tudo isso. Então, se nós estamos com pensamentos maus, vamos pensar em alguma coisa boa. Se nós estamos com mágoa, vamos pensar num cenário que nos traga calma, que nos traga paz, que nos traga tranquilidade, que nos traga disposição de melhoria. Porque no mundo tudo é fluxo de energia. Então, o que nós pensamos e vibramos, nós estamos canalizando a nossa energia para esses pensamentos e para essas vibrações. Então, se elas forem boas, nós estamos despendendo uma energia para que nos equilibremos fisicamente, espiritualmente, mentalmente e emocionalmente, para que nos equilibremos. A iluminação espiritual é aquele estado que Jesus espera que aproveitemos a nossa encarnação para que adquiramos créditos, adquiramos condições de estarmos melhorando a nossa condição espiritual. E quando nós falamos em condição espiritual e encarnação, reencarnação, nós temos também que pensar na nossa volta ao plano espiritual. Porque, ao reencarnarmos,
vai chegar aquele momento que nós vamos ter que retornar ao plano espiritual para darmos conta daquilo que nos comprometemos a fazer quando da oportunidade de renascer no plano físico. Então, na questão 287 de O Livro dos Espíritos, Kardec, como um bom estudioso e pensador, ele não deixou uma questão para trás. E ele perguntou como é a acolhida da alma no seu regresso ao mundo dos espíritos. E aí os espíritos responderam: a do justo, como bem-amado irmão, desde muito esperado. A do mal, como um ser desprezível. Então, nós temos duas condições aqui apresentada para a nossa volta ao plano espiritual. Se conscientes pelos esclarecimentos e conhecimentos dados por Jesus, pela doutrina espírita, de aproveitarmos todas as oportunidades para o nosso progresso espiritual, nós vamos voltar como aquele filho que, retornando à casa, ele é recebido por ter cumprido a missão que o pai lhe havia designado numa viagem, onde ele teria muitos desafios. Então, nós seremos recebidos como aqueles que cumprimos, que fizemos o que era preciso ser feito. Fomos à vinha e fomos recompensados pelo trabalho que executamos. Agora, quando os espíritos falam como um ser desprezível, nós não podemos confundir como um ser desprezado. Um ser desprezado é aquele que está no desamparo, sozinho, segredado. E nós sabemos que Deus não desampara ninguém. Nós temos sempre esse amparo. Agora, o espírito que volta num estado desprezível é aquele que volta numa miserabilidade espiritual, numa indigência moral, numa pobreza de virtude. Então, são aqueles que, ao serem designados pelo Pai, eles enveredaram pelo caminho do vício, das paixões, dos gozos mundanos, deixaram essa candeia apagada e mergulharam comodamente no sono do esquecimento, deixando passar as oportunidades de aprendizado. Então, todos nós teremos essas graduações do bem-aventurado que vai chegar ao reino de Deus como tendo cumprido a sua missão, e daquele espírito desprezível que deixou de lado as oportunidades que lhe foram oferecidas. De um a outro, há uma gradação grande de estados em que nós e os espíritos que retornam podem estar contidos nesse espectro. Então, como nós já estamos avançando no nosso tempo, nós vamos ver que tudo é oportunidade, tudo é chance. E Jesus também deixou muito claro: a quem muito foi dado, muito será pedido. Ou seja, quanto mais nos esforçarmos, maiores chances teremos de nos melhorarmos. E quanto menos nós nos esforçarmos, menos condições teremos de chegar do outro lado como um espírito venturoso e cumpridor dos compromissos assumidos. Então, nós precisamos estar vigilantes, porque essa segunda hora ou terceira hora, ela pode chegar na nossa juventude, ela pode chegar na nossa velhice, e nós temos que estar sempre prontos para essa viagem. Irmão X
no livro Contos e Apólogos, no capítulo 25, ele conta uma história cujo título ele deu, As Rosas do Infinito. Então, ele conta que, numa assembleia, numa deslumbrante paisagem da esfera superior, diversos mensageiros se congregavam em um curioso certame. Procediam de lugares diversos e traziam flores para importante aferição de mérito. Na praça enorme, pavimentada de substância semelhante ao jade, ao verde, colunas multicores exibiam guirlandas de flores de uma beleza indescritível. Então, ele falava que rosas de todos os feitios, cravos soberbos, gerânios, glicínias, lírios, açucenas, miosotes, crisântimos, exaltavam a sabedoria do Criador em festa espetacular de cores e perfumes. Envergando túnicas resplandecentes, servidores espirituais iam e vinham à espera dos juízes angélicos. A exposição singular destinava-se à verificação da existência de luz divina nos múltiplos exemplares que ali se alinhavam, salientando-se que os espécimes de flores, com maior teor de claridade celeste, seriam conduzidos ao trono do Eterno como preito de amor e reconhecimento dos trabalhadores do bem. Os julgadores não se fizeram esperar. Quando a expectação geral se mostrava adiantada, 3 missionários, emissários da majestade sublime, atravessam e entram no salão depois de saudações afetuosas, iniciando o trabalho que lhes competia. Aquele que detinha mais elevada posição hierárquica trazia nas mãos uma toalha de linho translúcido, o único apetrecho que certamente utilizaria na tarefa de análise das preciosidades a serem expostas. Cada ramo era seguido de pequena comissão representativa do serviço espiritual em que fora selecionado. Então aproximou-se o primeiro grupo, trazendo uma braçada de rosas, tecidas com as emoções do carinho materno, que, lançadas à toalha surpreendente, expediam suaves irradiações em azul indefinível, e os anjos abençoaram o devotamento das mães, que preservam os tesouros de Deus na posição de heroínas desconhecidas. Logo após, brilhante conjunto de espíritos jubilosos deitou ao pano singular, aquele pano especial, uma coroa de lírios, formado pelas vibrações de fervor das almas piedosas que se devotam nos templos do culto da fé. Então, sarafinas, emanações cruzaram o espaço e os celestes embaixadores louvaram os santos mistérios de todos os templos religiosos do mundo. Em seguida, a alegre comissão juvenil trouxe ao exame delicado um ramalhete de açucenas, estruturadas
nos sonhos e nas esperanças dos noivos que sabem guardar a bênção divina, e raios verdes de brilho intraduzível se projetaram em todas as direções, enquanto os emissários do Todo Misericordioso entoavam cânticos de afeto e santificação às almas. Em seguida, lindas crianças foram portadoras de formosa auréola de jasmins, nascidos da ternura infantil, e que, depostos sobre essa toalha, emitiram alvíssima luz semelhante a fios da aurora, incidindo sobre a neve branca. Depois disso, um pequeno agrupamento de criaturas iluminadas colocou sob os olhos dos anjos bela grinalda de cravos rubros, colhidos na renunciação dos sábios e dos heróis, a serviço da humanidade, que exteriorizaram vermelhas emanações, qual se fossem constituídas de eterizados rubis. E assim, cada comissão submeteu ao trabalho o seletivo das joias que traziam para serem analisadas. O devotamento dos pais, os laços esponsalícios, a dedicação dos filhos, o carinho dos verdadeiros amigos, a devoção de vários matizes, ali se achavam magnificamente representados pelas flores, cuja essência lhe correspondia. Em derradeiro lugar, compareceu a mais humilde comissão da festa. 4 almas, revelando características de extrema simplicidade, surgiram com um ramo feio e triste. Eram rosas mirradas, de cor arroxeada, mostrando pontos esbranquiçados à guisa de manchas, a desabrocharem ao longo de hastes espinhosas e repelentes. Depostas, no entanto, sobre aquele linho branco, inflamaram-se de luz solar, a irradiar-se do recinto até a imensidão dos céus. Os 3 anjos, que eram os juízes daquele certame, puseram-se de joelhos. Inesperada comoção encheu de lágrima e todos que ali se encontravam naquele enorme recinto. E porque alguns presentes chorassem, com interrogações, o grande juiz do certame esclareceu emocionado. Estas flores são as rosas de amor que raros trabalhadores do bem cultivam nas sombras do inferno. São glórias do sentimento puro, da fraternidade real, da suprema consagração à virtude, porque somente as almas libertas de todo o egoísmo conseguem servir a Deus na escória das trevas. Os acúleos que se destacam nas hastes agressivas simbolizam as dificuldades superadas. As pétalas roxas significam o arrependimento e a consolação dos que já se transferiram da desolação
para a esperança, e os pontos alvos expressam o pranto mudo e aflitivo dos heróis anônimos que sabem servir sem reclamar. E entre cânticos de transbordante alegria, as rosas estranhas subiram rutilantes ao paraíso. Aí, irmão X continua: ó vós, que lutais no caminho, empedrado de cada dia, enxugai as lágrimas e esperai. As flores mais sublimes para o céu nascem na terra, onde os companheiros de boa vontade sabem viver para a vitória do bem, com o suor do trabalho incessante e com as lágrimas silenciosas do próprio sacrifício. Desejo a todos que possamos refletir nesta mensagem sobre os servos vigilantes e possamos meditar no nosso trabalho, na nossa força de vontade, na nossa vigilância e na nossa fortaleza constante em agir para o bem. Meu abraço a todos. E agora, após essas sábias palavras da nossa querida Célia, chegou o momento de levarmos os nossos pensamentos para fazermos as nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pela força do nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos. Sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. E, em especial, nesse momento que atravessamos, aos profissionais da saúde e todas as áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos nós, brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados ou desencarnados. Vibremos. União, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio
e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim chegamos ao momento do passe. Nós possamos procurar uma posição ereta, tranquila, possamos acalmar a nossa mente e possamos seguir as palavras do nosso colega no vídeo que iremos compartilhar. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina penetrando pelo topo de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente
retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. E assim, agradecidos por tudo que aqui recebemos, queremos levar as nossas vibrações de gratidão, de agradecimento, de amor aos amigos espirituais coordenados por Itaporã, que prepararam esse encontro, para todos que participaram desse momento. E que, de nossa parte, nós possamos levar e espalhar essas nossas boas vibrações ao nosso redor. Fica conosco, Senhor, e permita que nós possamos encerrar o Evangelho de hoje. Muita paz a todos. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.